Dessa vez é verdade. O nosso querido e eterno Silvio Santos hoje partiu. E por que eu digo que dessa vez é verdade? Porque desde que eu acesso a internet, há muito tempo atrás, já mataram o Silvio Santos várias vezes. Mas dessa vez, infelizmente, é verdade. O nosso Cenoura Bravanel partiu hoje. Uma das figuras mais admiráveis do Brasil. E, na minha opinião, o maior apresentador da televisão brasileira. Essa é a opinião compartilhada por boa parte dos brasileiros. Eu acho que talvez essa seja a sua opinião. Aquela voz emblemática, aquele carisma único, aquele sorriso que somente ele tinha, esse era o Silvio Santos. A história dele como empresário inspira todos nós. Começou como camelô, como vendedor ambulante e se tornou um dos homens mais ricos do país. Muito admirado pelos seus funcionários, pela sua família, pela classe artística, mas hoje partiu. Como todos sabem, Silvio Santos era um judeu, e judeu praticante, de ascendência judaica. Silvio Santos era um judeu praticante, e na sua vida inteira profissional ele nunca escondeu a sua fé, que é uma coisa muito admirável, não esconder a fé em qualquer ambiente. Para você ter ideia, eu vou fazer aqui uma coletânea aqui de algumas coisas que se percebia na vida do Silvio Santos, que ele não escondia a fé dele como judeu. Ele não era um cristão, era um judeu. E a primeira coisa que chama atenção é a música de abertura do programa do Silvio Santos, que é a icônica música do Mundo Não Se Leva a Nada, Vamos Sorrir e Cantar. Curiosamente, essa música reflete toda a teologia do livro de Eclesiastes. É isso que o livro de Eclesiastes fala. Além disso, essa música que ficou imortalizada nos programas do Silvio Santos é uma verdade bíblica de 1 Timóteo capítulo 6 e versículo 7. O apóstolo Paulo disse: porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. E Silvio Santos, durante as entrevistas que ele dava nos anos 80, ele sempre falava isso, que nada levamos desse mundo. Essa é uma verdade bíblica. Mas eu acho que a fala do Silvio que mais me impactou foi a explicação que ele deu por que biblicamente o homem e a mulher devem casar virgem. Essa explicação que ele deu sobre a proibição do sexo antes do casamento, para mim, é a mais emblemática que eu já vi ele falando. Eu nunca tinha visto ninguém justificando isso. Normalmente a gente fala, porque a Bíblia diz que tem que casar, que sexo só depois do casamento. Mas eu nunca tinha ouvido uma explicação lógica para embasar essa fundamentação bíblica. Assista comigo esse vídeo em que ele fala exatamente isso, que eu achei assim espetacular. Uma verdade bíblica sendo racionalmente explicada na tela da TV brasileira. Homens devem casar com as mulheres virgens por uma razão. Porque quando a mulher sai com outros homens antes de casar, e quando ela casa, o marido não é aquilo que ela encontrou nos outros homens, ela fica frustrada e de vez em quando abandona o marido. Se ela não conhecer outros homens antes, ela não vai conhecer o sexo antes, e conhecendo só com o marido, ela vai ficar satisfeita e o casamento vai durar. O homem, ele tem que ter um comportamento igual ao da mulher. Aí sim. Porque o mesmo que acontece com a mulher, acontece com ele. Ele fica experimentando antes, e quando a mulher não é aquilo que ele esperava, porque ele já experimentou alguma coisa melhor antes, ele daí não fica contente com a mulher e abandona a mulher. O casamento foi feito para que homem e mulher virgens se unam e se conheçam no sexo, e no decorrer do casamento sejam próximos, sejam comparsas. Como todo bom judeu, Silvio Santos sempre expressava sua fé monoteísta em um único Deus. O monoteísmo é a crença em um único Deus. E ele falou uma frase espetacular, a declaração pública da sua crença em Deus. Assista comigo aí. Amanhã, se eu tiver saúde, e esse Deus, que pode ser o meu Deus, que pode ser o Deus que está dentro de cada um de nós, esse Deus que nos rege e que nos diz o seguinte: amai aos outros como a ti mesmo. Esse é o Deus que eu acredito. No ano de 2003, durante a apresentação do Teleton, Silvio fez questão de revelar, de mostrar, na verdade, que era um judeu e que jejuava. O jejum é uma prática que judeus e cristãos e outras religiões praticam, e na Bíblia nós encontramos várias vezes descrições de pessoas fazendo o jejum. E Silvio Santos era alguém que publicamente dizia que jejuava. Olha só. Vocês sabem que eu sou judeu, e amanhã eu faço questão de amanhã ter a minha aliança com Deus. Amanhã eu começo o meu jejum a partir das 6 horas da tarde, e termino o meu jejum só na segunda-feira. É um jejum completo de água e de comida. E por que é que nós, judeus, fazemos este jejum? Quando termina o nosso ano há 10 dias atrás, Deus nos dá a incumbência de nós fazermos uma reflexão, de nós verificarmos
o que é que nós fizemos no ano que terminou. Outra coisa interessante é que Silvio compartilhava, assim como os cristãos, dessa crença do Apocalipse, de que no final das contas o bem prevalecerá. O reino de Deus será estabelecido e o mal não vai prevalecer. Ele fala inclusive que pode parecer que por um instante o mal prevaleça, mas no final da história o bem prevalecerá. É isso que nós vemos em toda a narrativa bíblica que culmina com o Apocalipse. Olha só, confira só. O bem sempre vence o mal. O mal vence por alguns minutos, por algum tempo, mas o bem sempre vence o mal. E não teríamos razão para viver. Mesmo que esta vida termine no pó, não teríamos nenhuma razão para viver se o mal vencesse o bem. Por fim, o que a gente pode falar de tudo isso é que um dia a morte chega para todos nós. Não importa a sua condição social, não importa quanto você viveu bem, quanta fama você teve. Um dia a morte chega para todos nós. A morte nos iguala, a morte nos torna iguais. E uma outra certeza que temos é que um dia todos vamos comparecer diante de Deus. E a grande pergunta é: como você comparecerá diante de Deus? Você comparecerá diante de Deus e terá que enfrentá-lo na pessoa de um juiz? Ou você comparecerá diante de Deus como um pai amoroso, um advogado que não vai te condenar? O Brasil perde uma grande voz e arrisco dizer com toda a minha certeza que no Brasil, artisticamente, nunca mais teremos uma figura emblemática como Silvio Santos. O Celso Portiolli é um muito bom apresentador, mas a maioria dos que se apresentam na grande TV aí não chega aos pés do Silvio. Partiu.